Não, de repente eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Yep. O que você diria hoje pro Daniel Penin lá de 3 anos atrás? Se pudesse falar diretamente com ele, o que você falaria com ele? Tá. Vai economizar muito tempo da sua trajetória culpar a si mesmo pelos seus erros. Autoresponsabilidade. Você vai economizar muito tempo e dinheiro se você começar a entender que o seu erro é culpa sua. E se você começar a entender isso, essa ideia vai mudar tanto a sua cabeça que você vai buscar também a solução por conta própria. Se o erro é culpa minha, a solução também é culpa minha. Yep. E isso vai fazer você ter muito mais resultado. E no seu Instagram também, que recentemente sofreu um acidente de carro, né, cara? Sofri. Violentíssimo. Assim, sim, eu vi que o seu carro capotou 5 vezes e ainda parou em pé, né? Eu vi as fotos lá. Cara, como é que foi isso? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro de pouca coisa. O pessoal fala, Daniel, como é que você sabe que o carro capotou 5 vezes? Durante o capotamento você começou a contar 1, 2, 3. Não, na verdade, eu estava indo vender aquele carro, tá? Para uma concessionária em Goiânia. E eu estava indo com um amigo meu, que inclusive está aqui, que é o Mike. Uhum. E ele estava indo no carro de trás. Uhum. Ele viu o acidente todo, tá? Então, esses pneus que eu tava andando na estrada esse dia, eles estavam bem no limite do limite. E aí, a estrada tava um pouco molhada. Apesar de não chover, essa estrada tava bem molhada no lugar que eu passei e o carro aquaplanou. Cara, você tava correndo, então. Eu tava correndo. Eu aprendi a não correr depois disso, viu, gente? Eu paguei caro pelo isso erro. também te fez dar valor mais à vida, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? O meu acidente foi o seguinte. O meu carro saiu da pista, ele bateu num poste, um poste de madeira. Depois ele rampou numa árvore, bateu numa árvore e subiu. Ele capotou 5 vezes. Tá doido. E ele caiu em pé. Eu vi a foto lá. Em pé. Eu quebrei o ombro, eu quebrei o braço, eu quebrei 3 costelas. E eu desloquei um disco do pescoço, mas a chance de ter quebrado o pescoço também era muito grande. Caraca. Não, pela foto, a frente e atrás do carro estavam todo arregaçados. Quando o Mike entrou no carro, ele falou que um ferro da capota, porque era um carro de capota aberta, saiu do lugar durante o capotamento e ele ficou a uns 2 centímetros do meu pescoço. Caramba, a ponta do ferro. Que muito perto da morte. Só que quando eu tive o acidente, eu lembro pouca coisa, porque são segundos, são 5, são 4 segundos, você já acabou o acidente. Eu lembro perfeitamente de não saber se eu continuaria vivo depois do acidente. E de repente você não sabe se eu, por exemplo, estava com uma hemorragia interna. Sim. Porque a adrenalina ignora tudo. Né? Pus a mão no rosto, cheio de sangue. Meu corpo cheio de sangue. Então, se tinha sangue por fora, podia ter sangue por dentro. Podia estar muito pior por dentro. E aí a gente chamou a ambulância e eu lembro de perguntar para todo mundo que passava, e o Mike pode até confirmar isso, todo mundo que passava parava para ver o acidente. Eu sentado lá na porta perguntava, eu tô bem? Você acha que eu vou sair vivo? Você acha que eu tô bem? Eu pareço estar bem? Eu tô pálido? Eu tenho algum machucado que eu não tô vendo? Eu olhava, sentia, mexia, tentava ver se tinha alguma coisa. E o hospital mais perto que tinha era o hospital de Piracanjuba, e esse hospital não tinha nem tomografia, só tinha raio-x. Então não dava pra saber se eu tinha hemorragia. Então, ou eu teria... Que isso, filho? Do nada. Então, ou eu estaria com hemorragia e morreria, porque o hospital não tinha como saber e corrigir isso, ou eu não estaria e sobreviveria. Então, eu tava entre a vida e a morte e não sabia se ia viver ou se ia morrer. Só depois de umas 5 horas que eu consegui voltar para Caldas Novas e ir pro hospital. E quando eu estava... Foi onde o acidente? Foi na estrada de Piracanjuba para Goiânia. Sim. E quando eu estava nesse período de incerteza, eu percebi umas coisas. Uma coisa assim que me doeu muito. Eu percebi que se eu morresse ali, naquele acidente, eu ia morrer pobre. Eu ia morrer pobre numa Porsche. Sim. Por quê? Porque pobreza não é só não ter dinheiro. Pobreza é ausência. E eu falo isso abertamente. Até antes do acidente, meu egoísmo era muito maior. A preocupação comigo mesmo era muito grande. E aí, às vezes você é rico de
uma condição financeira boa, mas você não é rico de networking, de amizade, você não é rico de relacionamento, você não tem riqueza familiar. E naquele momento a maior riqueza que eu tinha também era a menor de todas, que é o dinheiro. Se eu morresse ali, eu ia morrer pobre. Não significava nada. Não significava nada. Então aí, de repente, você aprende a relevar mais os erros dos seus amigos, familiares. Você aprende a dar mais valor para as coisas certas. Você aprende a dar menos valor ao dinheiro, você aprende a ajudar mais as pessoas. Então depois eu fui um cara muito aberto. Depois desse acidente, eu já fui em vários podcasts, o pessoal conta a história, eu sempre falo a mesma coisa. Hoje eu sou mais aberto a trocar informação em networking. Hoje eu sou mais aberto à família. Antes era mais fechado, pensava que a pessoa ia te copiar, que aquela mentalidade, entendi. E como a gente tem... Espiritualmente, como que foi isso pra você? Mudou alguma coisa? Mano, pra falar... Sinceramente, falando do lado espiritual, a minha mãe é muito apegada. Ela... Apegada ao quê? Ela é muito apegada aos princípios da Bíblia. Então, espiritualmente falando, ela é apegada aos princípios da Bíblia e ao relacionamento dela com Deus. Certo. O meu pai era totalmente desapegado. Certo. Na verdade, o meu pai deu a entender algumas vezes pra mim que ele era ateu. Então, vindo de dois extremos, às vezes eu ficava em cima do muro. E fiquei em cima do muro muitas vezes. Poxa, acaba que se você ganha muito dinheiro ou ganha dinheiro e pensa que é independente... Você pensa que você é autossuficiente. Você fica mais cético também. Não, de repente eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. E aí você percebe que ninguém é autossuficiente. Então, espiritualmente falando, outra coisa que também me afetou muito como estaria o relacionamento do Daniel com Deus nesse momento. Será que era o suficiente? Então, assim... Mas mudou isso? Virou alguma chave em você? Mudou a sua percepção espiritual? Ou Sim. Não? Existe uma ordem que eu falo que tem que ser seguida, tá? A ordem dos seus princípios, do que você tem que levar em consideração e colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar na sua vida é Deus em primeiro lugar, a sua saúde em segundo, na minha opinião, Deus em primeiro, a saúde em segundo, a família em terceiro, e o dinheiro como a última das opções, que não deixa de ser fundamental, mas não é a mais importante. Você nunca deve inverter a ordem, porque a inversão de ordem, colocar talvez Deus no lugar errado, colocar o dinheiro no lugar errado, vai te trazer prejuízo, vai te trazer dores. Então, eu até falo isso várias vezes. Pessoas que ganham dinheiro, querendo ou não, aplicam o princípio da Bíblia. Sim. Acreditando ou não em Deus, uma pessoa que ganha dinheiro aplica um princípio bíblico. Por exemplo, que a pessoa semear, ela vai colher. Sim, aí da semeadura. E aí, percebendo então que a Bíblia e Deus te ajuda a ter uma vida melhor, é um manual para ter uma vida melhor, é ela que deve estar em primeiro lugar. É Deus que deve estar em primeiro lugar. E não o dinheiro. Mas você tinha essa percepção antes do acidente? Mano... Ou houve o acidente que virou essa chave na sua cabeça? Pra falar bem a verdade, no fundo, eu tinha essa percepção porque minha mãe passou isso pra mim. Sim. Mas você não aplicava. Mas você não aplicava. E aí depois colocou em prática? Agora tá colocando, né? A partir mais em prática. Perfeito eu não sou, tá? Ninguém é. Mas Deus também não quer ninguém perfeito, não. Mas eu reconheço claramente que tudo que nós fazemos tudo que eu faço hoje é com a bênção e a ajuda de Deus. Sim. E que ele é mais importante, é dono de tudo. Daniel, você teve sucesso nos produtos porque você é bom. Não. Ninguém é bom, não. Isso é bíblico, né? Nenhum homem é bom. Então, espiritualmente falando, colocar Deus em primeiro lugar ajuda sim você ter uma vida melhor. Aqui não é nem prosperidade financeira, tá? Também, mas uma vida melhor em todos os sentidos. Sim. A última perguntinha aqui, ó. Qual o objetivo que você ainda não alcançou que você pretende alcançar? Mostrei pro Kaiser que há 2 anos atrás, quando eu vi que ele escreveu uma carta pro Kaiser do futuro, eu também escrevi uma carta pro Daniel do futuro. Sim. E um dos meus objetivos hoje é alcançar mais pessoas com a ideia de vender produtos físicos pela internet. Show. Porque hoje você percebe uma onda de venda de curso,
venda de PLR, mas poucas pessoas estão preocupadas com a venda de produtos físicos. Até algumas pessoas se preocuparam muito com drop. E até isso está sumindo. Então, a minha meta hoje é conscientizar pelo menos 1 milhão de pessoas que existem outros caminhos, que existem outras opções, que existem outros meios de se ganhar dinheiro. Que é marketing digital não é vender curso. O pessoal fala, marketing digital, você vende curso, né? Pô, você arrasta pra cima. O pessoal me zoava. É igual a galera que vê que eu falo, os caras falam assim, não, o Caio é do marketing digital, até eles vêm me visitar. Aí quando vem visitar as empresas aqui, igual você deu o rolê aí por todas as empresas, algumas das empresas aqui, né? A pessoa fala assim, rapaz, não tem nada a ver com marketing digital, né? Mas é empresário. Tanto de coisa, tanto de empresa, tanto de produto, tanto de funcionário, tanto de coisa envolvida. Tipo, a galera fala, não tem nada a ver, não é uma arrasta pra cima. Não, exatamente. Então, essa ideia é ultrapassada. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu nem vendi curso. As pessoas de perto de mim sabiam, falavam, tô trabalhando com a internet. Virou arrasta pra cima agora. O famoso arrasta pra cima, né? E o pessoal acha que marketing digital é venda de curso. E não é. Marketing é venda na internet. E vender produtos físicos, na minha opinião, é muito melhor, mais lucrativo e mais saudável do que vender apenas cursos e produtos digitais. Certo. É isso. Longo prazo. Yes. Algum recado final que você quer deixar pra galera, mano? Eu acho que quando você escuta a minha história, uma coisa que você vê bem claro é que pode te atrasar muito culpar os outros pelas suas debilidades. Sim. Então, a minha mensagem aqui hoje, diferente da mensagem que eu dei em muitos podcasts que eu já fui, seja autorresponsável. Isso vai adiantar muito, vários anos da sua vida. Show de bola.